Ninguém esperava que fazer sobrancelha fosse dar grana. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou arriscar. E eu lembro minha mãe falando, minha filha, pobre, a única coisa que tem é o nome limpo. Eu passei uma situação muito difícil. E aí eu fiquei numa depressão terrível. Aí eu fiquei, eu acho que uns bons 6 meses dormindo no estúdio. Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com Juliana Peixoto. E aí, Juliana, tudo bem? Obrigada por me receber. Tô muito feliz. Não, obrigado por participar. Mas antes da gente começar o papo, deixa eu só pedir pra galera deixar o like, se inscrever no canal e olha na descrição, clica nos links, né, da descrição para apoiar os nossos parceiros aqui e acabar apoiando o canal também. Beleza? Agora vamos conversar aqui com a Juliana. E aí, Juliana, eu sempre pergunto para todo mundo, né, de onde veio do Brasil, porque eu acho que a gente acaba sabendo um pouco da história da pessoa. De onde é que você veio lá do Brasil? Legal. Eu sou de São Paulo, capital. Centro, São Paulo. Sei. Nasci na Zona Norte, mas antes de vir pra Irlanda eu tava morando no centro de São Paulo. Como é que era a sua vida lá? Hoje você trabalha com estética aqui, mas você já trabalhava com isso lá no Brasil? Já, eu trabalhava com micropigmentação, tinha meu estúdio. Antes de vir pra Irlanda era nos Jardins, mas já estava estabelecida na profissão, né, na área da micropigmentação. Mas o Brasil, né, crise, empreender sozinha é um pouco difícil e tal. Eu tava numa fase do business que tava evoluindo, mas por conta da situação política, econômica, diferença, enfim, eu trabalhava para um público com um público com mais grana ali na região dos Jardins. Né? Tem dinheiro, né? Então ficava toda aquela... E eu venho de uma região pobre, então ficava sempre aquela coisa, né? Não consigo trabalhar e oferecer meu serviço para pessoas normais. Então, tipo, só fazia gente com muita grana. E você começou nessa área como? Então, eu comecei como atendente de perfumaria. Tipo, acho que foi meu primeiro emprego. Meu irmão tinha uma loja de perfume, e aí depois... Mas eu não trabalhava oficialmente com ele, então só fazia uns bicos quando eu tava de férias da escola, tipo, acho que eu tinha 11 anos. E aí depois eu consegui um emprego numa perfumaria e aprendi várias coisas sobre, tipo, coloração de cabelo, coisas de estética, pele. E aí eu fui estudando mais sobre várias coisas na área da beleza e eu me identifiquei muito com maquiagem. E aí eu me tornei maquiadora. Trabalhei para algumas marcas no Brasil, tipo L'Oréal, Art Deco, enfim, algumas marcas como promotora de venda. E fazia sobrancelha, fazia maquiagem, fazia sobrancelha. Aí um dia uma das colegas de trabalho pediu para fazer a sobrancelha dela, eu fiz. Eu trabalhava numa loja chamada Ikezaki, em São Paulo, não sei se vocês conhecem. Não, eu não vou conhecer. É uma loja muito grande. Eles dizem que é a maior loja de cosméticos da América Latina. Não sei como tá agora, mas era na época. E aí eu trabalhei como promotora de vendas da Revlon lá. E aí essa minha colega pediu pra eu fazer a sobrancelha dela. E aí eu fiz a sobrancelha dela e todo mundo... Era uma negra linda, assim, cabelão maravilhoso. Então ela chamava muita atenção. E aí a loja inteira, todas as outras promotoras eram tipo, sei lá, 500 promotoras na loja. Uma loja muito grande, tipo, sei lá, 4, 5 andares. Talvez até mais. E aí a mulherada ficou doida e começou a pedir pra eu fazer design de sobrancelha na hora do meu almoço. Então eu fazia no banheiro, tipo, na hora do meu almoço, eu fazia, tipo, 1, 2 sobrancelhas por dia. Então era R$10 que eu cobrava na época. E aí eu fazia de extra, tipo, R$20 por dia de sobrancelha. Até o momento que eu fui promovida, eu estudava publicidade. E aí, como eu aumentei muitas vendas da loja, da marca... Eles me promoveram pra área de trade marketing. Só que eu tinha que dirigir, e aí eu tive que dirigir a primeira vez de Campinas pra São Paulo sozinha. A primeira vez que eu peguei o carro sozinha. Então todo dia era um estresse, sabe? Tipo, pensar em trabalhar. E eu trabalhava com merchandising, então eu carregava um monte de perfume caro, maquiagem no carro. No caso, o merchandising é arrumar os perfumes na loja? Os pontos de venda. Pontos, né? Tipo, então você vai, por exemplo, na marca, no caso Revlon, né? Que era uma marca que eu trabalhava. Então tem todo um layout que tem que estar específico. Então eu tinha os testers no carro. Então eu tinha que
ficar repondo, e assim, era um material muito caro. Então eu tinha medo, porque eu tinha um material muito caro no carro, tinha medo de dirigir. Aí um belo dia, eu entrando na garagem, eu acabei batendo o carro. E aí eu acabei com o carro, tipo, entrando na garagem, tipo, toda a lateral, era uma Kangoo. E aí, graças a Deus não foi na estrada, né? Porque a primeira vez foi de Campinas para São Paulo. Então eu cheguei em São Paulo, tipo, morrendo de medo. Então era um estresse muito grande. E eu perdi minha comissão como vendedora, né? Por que você bateu o carro? Não, porque eu mudei de promotora de venda. Desculpa, eu pulei. Porque eu mudei, eu fui promovida de promotora de venda pra trade, né? Trade marketing, fazer a parte de merchandising. Então eu tinha um salário mais alto, mas eu não tinha comissão. Então era muito estresse, e aí teve esse lance de bater o carro também. E aí foi o primeiro trabalho da vida que foi mandado embora. Tipo, eu nunca tinha sido mandada embora. Mas não foi por isso do carro, não? Eu tô aqui pensando ainda eu não acho que foi só por isso. Sim. Eu acho que foi porque eu lembro que o meu trabalho era aumentar as vendas, certo? Então eu estudei publicidade, então eu tinha que estudar um layout bacana para que a loja pudesse vender mais. Só que aí a minha gerente, ela queria que eu limpasse os pontos de venda. Só que eram pontos de venda que estavam, tipo, sem funcionar há muito tempo. E aí um deles, em Campinas ainda, em outra cidade. Então já tinha o estresse de eu ter que viajar, já tinha o estresse de eu ter que dirigir e tá em pontos novos. Aí teve uma loja que eu fui visitar que tava com falta de produto. Que aí o dono era uma drogaria. E aí o dono da drogaria, ele chegou lá na loja falando um monte da empresa, que era a empresa que eu trabalhava. Como assim, não tem produto, não sei o quê. E aí ela acabou indo nessa loja depois de mim, mas o que tá acontecendo, não sei o quê. Aí ela foi, tem os nichos, né, dos provadores. Ela foi, tirou e viu que tinha poeira, as coisas embaixo. O que eu fiz? Eu limpei superficialmente, repus os provadores, mas assim, eu tava começando e era uma coisa que não tava muito, uma profissão, como posso dizer? Uma posição de trabalho nova, era uma vaga que não existia antes. Não tinha ainda Não, quando eu trabalhava como maquiadora, eu sabia que eu tava vendendo bastante, eu sabia que eu podia fazer mais com publicidade, então numa das reuniões eu cheguei e apresentei uma proposta. Falei, olha, eu aumentei as vendas assim, assado, então, eu acho que a gente pode negociar uma posição melhor. E aí foi que eles criaram essa posição pra mim. Mas não tava tão definido as coisas que eu precisava fazer. Então, acho que como ela tava em trouble, como ela tava sem grana, né? Tava em trouble, que significa... Tava em apoio. Ela tava com um problema lá com o dono da farmácia, porque não tinha produto, então ela teve que culpar alguém, eu acho, não sei. E aí, porque eu passei lá e eu tive que repor produto, e ela copiou, tipo, todo mundo, todos os diretores e tal. Aí eu também respondi, falei assim, olha, aí eu copiei todo mundo, falei assim, beleza, mas não tem condições de eu fazer 5, 6 lojas no mesmo dia. E limpar nicho por nicho, porque nessa loja a gente tinha uma funcionária de lá para poder limpar. Então, assim, se o meu trabalho é só para limpar, tipo, não tem por que me pagar um salário alto, perdão. Não tem por que me pagar um salário alto. E aí eu também copiei todos os gerentes e tal. E aí, tipo, na próxima loja que eu fui fazer, eu limpei tudo. Tipo, eu passei, tipo, o dia inteiro limpando. Eu falei assim, se é para limpar, a gente limpa, mas eu não vou conseguir fazer 5 lojas no dia. E aí, bom... E aí, acho que foi isso, mais o ter batido o carro também, eu acho. Sim. E aí, você foi demitida. E depois disso, o que aconteceu? Como é que foi essa coisa de transição para você abrir o negócio? Olha... Foi logo depois disso ou você trabalhou em outro? Foi logo depois disso. Então, eu tava numa posição assim... eu tava ganhando um salário que não era um salário tão ruim para o que a gente considera no Brasil. Eu acho que era tipo 2.000 e pouco. É pouco, né? Mas assim, pro geral no Brasil a gente sabe que é, né? Um salário... Ainda mais São Paulo, né? Ainda mais São Paulo, né? Custo de vida super alto e tal. E aí eu saí, eu fiquei bem chateada por ter sido demitida, porque foi a primeira vez. Mas eu também tava muito estressada, então foi uma mistura de alívio, assim. Só que tinham outros problemas. Eu tinha me separado do meu primeiro namorado, que a gente morou 5 anos juntos, 1 ano, então assim, tava pagando faculdade, tava pagando aluguel, então eu falei, putz, tô ferrada, eu preciso fazer alguma coisa. E eu queria muito fazer o curso de micropigmentação, porque eu já fazia sobrancelha normal, né? Aí veio as sobrancelhas que eu fazia lá de R$10. Sim.
E aí eu falei, olha... Você ainda estava fazendo nessa época? Ainda estava ganhando essa Eu fiz enquanto eu estava trabalhando na loja como maquiadora. Aí quando eu saí quando eu fui promovida, né? Tipo, eu parei de ganhar você ainda comissão. Perdeu isso, né? Perdi esse jobzinho e perdi também a comissão. Então não valia a pena. Então no final das contas foi bom. Então eu tava com um dilema, porque eu também me enrolei com a faculdade, não conseguia mais pagar a faculdade. Então a grana da rescisão, eu tinha que decidir o que eu ia fazer. Ou eu colocava no curso de micropigmentação, ou eu pagava as minhas dívidas e pegava um outro trabalho na mesma área. Já tinha até outras empresas me chamando para trabalhar. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou arriscar. E aí eu peguei toda a grana, fiz o curso de micropigmentação, era o melhor de São Paulo na época. E era bem caro, muito, muito caro. E você tinha que ter uma semana livre, tipo, porque é intenso, o dia inteiro, uma semana. Então era muito difícil de eu conseguir ter essa grana pra fazer enquanto eu tava trabalhando, pagando aluguel, faculdade. Então foi uma oportunidade. Juntou tudo, né? Porque você tinha um tempo livre e você tava com dinheiro, né? Exato. Aí deixou de pagar as dívidas. Fiquei com o nome sujo. E eu lembro minha mãe falando, minha filha, pobre, a única coisa que tem é o nome limpo. Hoje que eu estudo mais sobre empreendedorismo e tal, tipo, né, eu vejo que a configuração da mente é diferente, o mindset, né, como eles falam. É diferente, né? Então, assim, se eu tivesse seguido o que minha mãe falou, eu provavelmente ia estar trabalhando, ia estar em São Paulo ainda, trabalhando, né, numa empresa parecida e ganhando a mesma coisa. E aí eu arrisquei e eu fiz um deal com as meninas, um acordo, né, com as meninas da loja que eu trabalhei. Então, eu aluguei um espaço, que era numa salinha. Na verdade, uma das meninas que trabalhava lá comigo, ela falou, Juliana, tem um rapaz que tem um salão, ele tem uma salinha vazia. Por que você não vai lá e conversa com ele? Porque eu não tinha dinheiro pra pagar aluguel, né? De um lugar. Aí eu fui lá conversar morrendo de vergonha. Tinha feito o curso, mas eu não tinha onde atender. Então eu ia atender na minha casa. E aí eu só falei, vou falar com esse cara pra ver o que dá. Eu falei, eu faço isso, aquilo, te ofereço 25% de comissão. Porque, né, não tenho condição de pagar aluguel agora. E a salinha tava vazia. Ele falou, tá bom. E aí eu continuei fazendo as sobrancelhas das meninas que trabalhavam na loja por R$10. E como elas trabalhavam cheia de maquiagem, todas bonitas e atendiam os clientes, então os clientes perguntavam, nossa, que sobrancelha linda, onde você fez? Com a Juliana ali do lado. Então elas começaram a me indicar bastante. Então em 3 meses eu consegui recuperar a minha grana de investimento do curso. E o cara tava feliz também que você tava pagando. O cara tava super feliz. No final das contas, fiquei 4 anos com ele. E tipo, quando foi o quê? Acho que uns 6 meses depois que eu tinha começado lá, que eles me pagavam eu não me esqueço esse dia. Eles me pagavam por quinzena. Então, assim, todo cliente que eu fazia tinha uma comandinha, eu ficava com uma via e eles ficavam com a outra. Então, eu somava a cada 15 dias e falava, olha, esse é o valor que você tem que me pagar. E aí, o dono do salão, ele tinha ido viajar, sei lá. E aí, tinha um cabeleireiro lá que tava cuidando. E eu lembro que eu fui fazer minhas comandinhas numa das quinzenas. Eu acho que foi menos de 6 meses depois que eu comecei. Não lembro exatamente, mas foi, tipo, no começo, assim. E aí, a soma das minhas comandas deu, tipo, mais de R$5.000 em 15 dias. Tipo, tirando os 25% deles. Caramba. E aí, o cara ficou contando as comandas. Não, deve ter alguma coisa errada. E aí, ele contou várias vezes. E é engraçado, porque ninguém esperava que fazer sobrancelha fosse dar grana. Porque tinha uma manicure lá que fazia e ela cobrava, tipo, R$15. Aí a minha primeira cliente, eu lembro, ela tava fazendo cabelo. E eu, nossa, que bonito e tal. Bonito seu cabelo, né? Sua sobrancelha também é linda. Se você quiser, eu posso passar um lapisinho pra você ver como fica. Que eu tô fazendo sobrancelha aqui agora. Ela, legal, obrigada. Mas quanto custa? Eu falei assim, 35. Aí ela falou assim, mas a moça que faz aqui, ela faz por 15. Eu falei, então, é porque eu faço um trabalho de visagista, né? Eu vou ver seu rosto, a gente vai tirar uma foto e tal. Então, como é a primeira vez, eu posso fazer pra você por 15. E aí, se você gostar, depois você paga o valor normal. Ela falou, tá bom. Aí levei ela na minha salinha toda arrumadinha e tal. Na época eu tinha uma Cybershot, não tinha celular com câmera, né? E eu tirei foto, assim, da sobrancelha dela, medi tudo, igualzinho por dia no curso. E aí, no final, ela gostou tanto que ela pagou, ela acho que pagou mais até, acho que ela pagou R$40. Olha. E ela foi minha primeira cliente. Eu falei, que legal, é isso aí. E aí fui fazendo.
E até um momento de eu ver que tava pagando comissão demais e não ia valer a pena mais. Sim. E aí eu saí do bairro da Liberdade e fui pro Jardins. E aí foi aí que porque era uma área central e depois uma área... Jardins também é central, mas é um público que tem um pouco mais... Povo rico. É um povo rico. Sim. Povo rico. E aí... Nossa, aí deu um boom, porque aí começou a ir pegar algumas... Bom, mas aí de 35 você começou a cobrar quanto? 150. Mas teve algumas fases, na verdade. Não, mas tinha que cobrar mesmo, porque provavelmente o aluguel era caro lá. Sim, era bem caro. Tinha os custos também, né, de operação. E também porque no começo, a gente tem que fazer tipo uma maquininha, mas depois você tem que prezar mais a qualidade do que a quantidade. Sim. Porque o corpo é uma máquina, né? E eu, trabalhando com isso já há 18 anos, eu vejo que as minhas costas já não estão iguais, meu pescoço já não tá igual. Então, se eu continuar atendendo um monte de cliente por dia, todo o dinheiro que eu tô ganhando agora eu vou gastar depois da minha saúde, né? Você já tinha funcionário nessa época? Eu tive... Logo no início ou já só depois? Logo no início, não. Depois, quando eu abri o meu espaço, eu contratei 2 pessoas. Uma delas é minha amiga, que eu acabei ensinando ela a fazer micropigmentação design. Ela faz no Brasil ainda. Ela não tem muita coragem de fazer sozinha, mas ela é muito boa. E ela trabalhava comigo e contratei uma outra menina também. Mas eu não estava muito preparada para gerenciar tudo. E aí... Também ficou um pouco difícil com a minha relação pessoal lá no Brasil, com meu companheiro. E aí eu decidi, tipo, mudar. Não, mas eu pulei a parte que eu vim pra Irlanda. Isso, vamos voltar. Sim, você tava lá nos Jardins, Tava nessa lá nos época. Jardins, tava indo super bem. Sim. Só que eu tava trabalhando demais, então eu dei um burnout. Eu tava trabalhando muito. Tipo assim, eu tava às vezes em Instagram, Facebook. Hoje, tipo, de ouvir o barulhinho do WhatsApp e do Instagram me dá um pouquinho de ansiedade. Porque era muita mensagem. E eu fazia, tipo, como as influencers, assim... E aí, às vezes, a gente fazia um post numa página famosa e eu tinha, tipo, sei lá, 200, 300 mensagens de uma vez. Caramba. E eu não tava preparada. Então, o que eu fazia? Eu tentava responder todo mundo. E aí, eu terminava... Imagina, eu tava 12 horas atendendo o cliente lá. E depois, ia responder mensagem no Instagram, no WhatsApp. Então, você não tinha ninguém nem pra fazer essa parte também? Não. E eu não tinha estrutura nenhuma. Então, assim, eu tinha que explicar... E eu gosto de explicar... em detalhes, então eu explicava pra um, explicava pra outro. Hoje eu tenho um sistema, né? Então, assim, tem um jeitinho, tem website hoje que você consegue ver, porque tem várias técnicas, então a pessoa consegue ter uma ideia já. E hoje a gente tem a avaliação online também, né? Virtual. Então a pessoa manda uma foto, eu vou lá no tablet, faço um desenho, uma simulação do que ficaria bom pro rosto dela. Enfim, hoje é diferente, mas naquela época eu tava muito cansada. Então eu tava querendo... Aí o meu ritmo de muito acelerado foi pra muito lento, porque eu tava muito cansada. E aí a minha vida pessoal também não tava muito legal. E aí eu falei, vou voltar pra Irlanda. Eu já tinha vindo... Peraí, melhor voltar pra parte da primeira vez. Sim. Então, tinha um espaço nos Jardins e resolvi vir para estudar inglês por 2 meses. E eu tinha congresso para fazer na área de micropigmentação na Holanda e na Itália. E aí a ideia era, né, ficar 3 meses. 2 meses aqui na Irlanda estudando inglês e 1 mês fazer esses congressos e viajar um pouquinho. E aí eu trouxe meu material. Porque eu ia fazer os cursos e tudo. E aí, quando eu publiquei no meu Instagram, que eu tava vindo pra cá, e aí um monte de gente começou a pedir atendimento. Gente daqui. Aí eu falei, opa, legal. Já vou ganhar em euro. E aí, eu tinha os classificados, né, dos brasileiros. Eu lembro que tinha um rapaz que faz podologia. Qual é o nome dele, meu Deus? Eu vou lembrar daqui a pouco. E aí eu mandei mensagem pra ele e falei, tô procurando uma sala, tem bastante gente querendo atendimento. E aí ele falou, vem aqui que tem mais salas no prédio. E aí eu aluguei uma salinha, tipo, foi na época dinheiro na mão, tipo, contrato nenhum, tipo, 350 euros, eu acho. Era uma sala minúscula, bem pequenininha, mas assim, era o que eu precisava. Eu sei que eu aluguei a sala um dia, no outro dia ainda tava cheia. E eu cobrava muito barato, cobrava 150. Por cada sessão. 150 euros. Euros. Sim.
Tipo, eu não faço ideia se isso é caro. Para os valores daqui, é 500 euros em geral. Tipo, para um nível assim, depende, né? Você tem profissionais que cobram mais barato, depende da experiência, né? Entendi. Se é uma pessoa que tá começando, obviamente vai ter que cobrar mais barato até, né, desenvolver, enfim. Você só traduziu o que era do Brasil, você falou, R$150, aqui vai ser 150 €. Eu nem sei como é que eu cheguei nesse preço, pra ser sincera. Eu não sei. Eu sei que eu fiz tanto dinheiro. Sim. Mas enfim, eu não tava esperando também. Então, assim... Não, beleza, o serviço veio, a gente fez. E eu falei, legal, eu vou voltar uma vez por ano pra fazer alguns trabalhos. Faço congresso, e aí fiz aqui, Dublin, Berlim e Barcelona. E aí fiquei fazendo essa uma vez por ano vindo, comprando produtos também, né? Porque na Europa tem mais variedade de produtos e tal. Até eu encher o saco. Eu falei assim, no Brasil, com o burnoutzinho, né? Que já tava vindo, eu falei, não, eu vou mudar um pouco. Sempre tive o sonho de falar inglês, sempre, desde criança. Eu lembro que no começo no Facebook, quando você tinha que ter um convite de alguém, não sei o quê. Sim. E aí eu comecei a adicionar pessoas randômicas que falavam inglês só pra eu ficar vendo só pra conversar. E aí eu tinha muito essa vontade de falar inglês. Falei, eu tô de saco cheio daqui e eu quero poder atender todo mundo. E eu sei que na Irlanda essa diferença social não é tão gritante, então todo mundo pode fazer. Sim. Aqui, tipo, qualquer trabalho que você faz, você consegue ter acesso, né? E no Brasil, pra mim, era um pouco difícil de lidar com essa diferença social, assim, tão grande. Eu lembro que teve uma cliente minha que era da época da Liberdade, que foi pros Jardins, e ela uma vez falou assim pra mim, Juliana, eu gosto muito de vir aqui, porque você me trata como todo mundo. Tipo, eu chorei, assim, sabe? Sim. Porque, tipo, infelizmente essa é a realidade do Brasil, tipo... A gente meio que duas classes diferentes, né? Aquela coisa. E no meu caso, eu me importo com isso. Então, assim, eu falei, quero mudar. Porque eu acho que eu tava um pouco cansada de fazer a mesma coisa também. E o inglês ia ser um desafio. E aí... Quando você estudou, você veio... Ficar esses 2 meses, você conseguiu estudar também ou não? Eu estudei, mas se eu te falar que eu aprendi, tipo... Nada. Eu aprendi no tempo bar. Eu vou ficar com vergonha, né, de falar. E aí eu terminava de trabalhar, né, e aí e assim, a galera que tava comigo tinha acabado de chegar. Estudante, com a graninha contada e tal. Então, não tinha ninguém que fosse sair comigo, né, tipo, pra tomar uma cerveja. De vez em quando eu trazia alguém, né, pra tomar cerveja comigo, mas o pessoal se sentia meio assim, não posso gastar e tal. E aí eu ia no Temple Bar, ou naquele outro, como que é o nome? Aquele verdinho? O Storehouse. Olive... sim, é o outro. Que é só música irlandesa. Eu acho que tem umas bandeiras, não lembro. Não, deve ser um que é pertinho do Temple Bar, enfim. Sim. Que é com música irlandesa. Então eu ia lá, tomava umas 2 pints e ia começar a conversar. Porque assim, o povo não tem tanta vergonha porque eles já estão meio alto e você também não fica com vergonha, então... Mas não pode beber muito também, senão, né? Mas nas aulas mesmo, 2 meses, eu acho que foi bem pouco. E eu aprendi a falar inglês sozinha. Assim, eu acho que aprendizagem de uma língua é uma coisa constante. Todo dia você vai aprender alguma coisa. É um lifetime process, né? Mas o fato de eu querer imergir mais na cultura daqui, eu acho que me ajudou muito. Porque eu vejo que tem muito brasileiro aqui que acaba perdendo um pouco a oportunidade de imergir um pouco na cultura pela segurança de estar na comunidade. E é maravilhoso, né? A gente tá entre a gente, é muito, muito melhor, né? Você bater até a nossa personalidade, tipo, é diferente, né? Em português e inglês. Mas me misturar um pouco mais com outras culturas foi muito legal, porque eu realizei meu sonho, né, de falar inglês, e conheci gente de tanto lugar, tipo, de países, assim, tão diferentes, que eu acho que pelo fato de eu ser estrangeira aqui, eu também tenho muito cliente que são de outros países. Então é muito legal, sabe? Você vê as preferências, tipo, a preferência da brasileira é diferente da preferência da europeia, que é diferente. É muito incrível isso, sabe? E aí você compartilhar essas histórias e tal. E tem todo o lado da responsabilidade social da minha empresa também, né? Que a ideia não é ser só mais um espaço de beleza.
né? A ideia é ter uma experiência que seja muito legal para a pessoa e individualizada, né? Por exemplo, você não é uma pessoa de muito glamour, então a gente vai fazer uma coisa natural para você. Você é uma pessoa que gosta de entrar e ser percebida. A gente tem uma outra coisa para você. A gente tem para homem também, pode ir lá também no estúdio. A gente faz no tablet uma simulação. A gente tá com uma campanha agora, inclusive, pra homem. Tá em 47 TVs nas barbearias aí da Irlanda. Olha, legal, né? Legal. Você acha que o homem tá... Bom, o homem tá bem menos preconceituoso em relação a isso, né? Eu acho que tá mudando bastante. Inclusive, essa campanha que eu fiz agora, que é Different Style, Same Secret, Make Blink. Tipo assim, tem um cara que é todo tatuado, né? Um tatuador, skatista. Tem outro cara dirigindo, tipo um cara que seria um empresário. Tem o gay também, mas o problema é que assim, pra mulher, a gente já cresce percebendo os nossos defeitos. Então, assim, desde de adolescentes, vocês vão ensinar, tipo, você precisa se depilar, você precisa fazer sua sobrancelha. Então, os nossos defeitos são apontados desde criança. E pros homens, não, tipo... Mas, assim, se a gente, por exemplo, oferecer... ou mostrar a possibilidade, por exemplo, se eu desenhar a tua sobrancelha no tablet, você vai falar, putz, tu precisa muito disso. É igual a gente com sobrancelhas, a diferença é que a gente foi treinada pra ver mais os nossos defeitos. Mas não que a ideia seja, tipo, consertar as pessoas, mas a ideia é, tipo, qual que é a personalidade que você... Como posso dizer isso? Qual é a parte da sua personalidade que você quer... Enaltecer, né? Enaltecer. Entendeu? A sobrancelha é muito parte da como a gente se comunica, né? Tipo, para um bebê, se você fizer assim, o bebê já é uma comunicação não verbal. Ele sabe que você tá bravo, né? Está surpreso e tal. E a mesma coisa a sobrancelha. Tipo, a forma com que a gente se expressa, que a gente fala, e a nossa profissão também tem relação com a nossa simetria do rosto e tudo. Então, é um trabalho diferente. Então, não é só, tipo, é um salão de beleza. Tanto que a ideia agora da Academy não é fazer curso para todo mundo, sair ensinando todo mundo. A ideia é pegar pessoas que têm a afinidade com o conceito da empresa, que é de crescimento, empoderamento feminino, diversidade. Então, é diferente. E aí é isso que não me fez parar, apesar do cansaço de trabalhar muito. É o conceito da empresa, que é muito legal. Tipo assim, é uma coisa bem interessante também, porque quando você mexe na beleza da pessoa, você, né, deixa a pessoa mais bonita, ela também se sente melhor e ela acaba, às vezes, né, até se tornando uma pessoa melhor, adiante e tal, ela tem um dia melhor e até faz o dia de outras pessoas melhores também. Sem dúvida. Isso a gente tá falando de sobrancelha, mas tem os outros casos também, que é a parte de tatuagem médica, né? Que é o que a gente fala, cosmetical tattooing, que a gente faz reconstrução de mamilo, pós-cirúrgico, câncer, cobertura de cicatriz, queimadura, lábio leporino, sabe? Quando tem aquela fenda. Então, depois que o cirurgião faz a cirurgia, então a gente completa com a micropigmentação. E essa é uma parte que eu gosto muito. E faz diferença? Você consegue realmente fazer uma diferença estética mesmo? Sim, muito. Completamente. No Brasil, eu tinha aproximação com um grupo de alopécia, né? Que são pessoas que não têm, às vezes, pelo nenhum corpo. Criança, homem, mulher. Então, essa parte médica é uma parte muito legal e é uma parte que não tem muito aqui na Irlanda. O que mais tem aqui é sobrancelha. Se você ouvir falar de micropigmentação, provavelmente vai ser sobrancelha, que é o mais popular, que as pessoas conhecem mais. Mas agora estão começando a conhecer um pouco mais dos outros serviços na área de micropigmentação. Como é que foi no início, assim, de você abrir a empresa aqui e tal? Quer dizer, a gente já deu um pulo grande, assim, mas como é que foi a recepção? Primeiro, o público normalmente, provavelmente, foi brasileiro logo no início. Mas inicialmente, bastante brasileiro, porque eu não tinha que fazer propaganda nenhuma. Que nem agora, tem o quê? Tem 3 anos que a empresa está aberta. É a primeira vez que a gente está pagando advertisement.
Mas tipo, que tipo de advertising? Esse que é Google, agora no site, mas até então, tipo, foi só client referral, só clientes que recomendavam outros clientes. Então, brasileiras e as irlandesas também, tipo, boca a boca, porque aí você tem uma amiga que é irlandesa e o serviço nosso acho que é um pouco diferente também. Hoje em dia, por conta do valor... porque no centro tem muito estudante, né? Então, o pessoal dá uma contadinha, assim, no dinheiro. Quem passa comigo, normalmente, é quem investe mais em qualidade. Porque em relação às outras meninas que fazem aqui, o meu tratamento é mais caro. Mas eu atendo menor quantidade de pessoas também. Então, assim, né? O preço e o valor. Então, hoje em dia, ainda tenho bastante cliente brasileiro, mas eu tenho pessoas que já estão mais estabilizadas financeiramente, né? Que já estão aqui há um tempinho. Gente que já tá morando aqui, pra valer também, que já tá morando aqui. Porque como estudante, realmente, às vezes estudante, lugar nenhum do mundo a gente tem dinheiro. A não ser que você tenha família rica, né? Mas caso contrário, é vida de estudante, né? Quando você chegou aqui da segunda... Assim, primeiro... A gente não tocou nesse assunto, mas assim, por que você escolheu a Irlanda mesmo? Assim, era só por causa do inglês, mas você veio para ficar 2 meses, você poderia, por exemplo, ter ido para Inglaterra. Pois é. Você sabe que eu acho que é a Irlanda que me escolheu, porque eu nunca tinha nem ouvido falar de Irlanda até eu ter tido um namorado no Brasil. Ele era super nerd, assim, totalmente diferente dos caras que eu já tinha ficado na vida, porque eu fazia academia, aquelas bobajadas todas, e ele era todo nerd, todo diferente, ele tinha acabado de voltar da Irlanda, e falava inglês, já tinha viajado em vários países, e aquilo me acendeu uma luzinha da Irlanda, mas eu nunca tinha parado pra pensar muito. Eu só sabia que eu gostava bastante de cultura celta, e, tipo, de várias coisas que eram daqui eu não sabia, tipo, principalmente da cultura celta. E eu falei, nossa, que interessante. Aí ficou, né, na minha cabeça. Eu falei, vou procurar intercâmbios, né, pra estudar inglês. E Irlanda acaba sendo um lugar mais barato, né? Então, e os voos também de Ryanair eram muito baratos. Porque como a minha ideia era ir pra esses outros lugares também, então aqui ia ser coringa, sabe? Eu sabia que 2 meses não ia ser muito pra eu estudar inglês. Na verdade, quando eu tinha me programado a primeira vez... eu queria ficar 1 ano. Era na época que era 6 meses de visto e 6 meses de férias. Sim. Mas aí, como a empresa no Brasil tava indo super bem e tal, eu falei, não posso ficar 1 ano, vou ficar só 2 meses mesmo. Mas tá, voltando, pulei de novo. E aí ele me falou da Irlanda e aí, enfim, a gente terminou bastante tempo depois que eu falei, intercâmbio, e veio Irlanda de novo na cabeça, porque era mais barato, mais acessível. Tem o fato de você poder viajar mais barato, né? Ryanair super barato. E como a minha ideia era viajar mesmo, aqui acabou sendo o melhor lugar. Aí nesse vai e vem, eu acabei me apaixonando por um irlandês. Sim. Porque a ideia era ficar na Espanha. E aí... eu me apaixonei por ele e a gente decidiu ficar junto e tudo. Isso da primeira, da segunda vez que você veio? Da terceira vez. Da terceira vez. E aí, a gente ficou junto e tal, mas no final das contas ele era super abusivo. Super abusivo. E a gente passou... eu passei uma situação muito difícil. E ele me prendia muito. Eu fiquei morando em Wicklow, tipo, 7 meses na casa dos pais dele. E aí, pra sair de casa, eu precisava pegar carona, precisava falar a hora que eu ia sair, a hora que eu ia voltar. E aí, quando eu, né, tava pra abrir meu espaço, ele, enfim, brigava. E aí, me pegava às vezes em Dublin, me levava pra Wicklow, acelerando o carro. E, tipo, horrível, assim, horrível. E aí, eu fiquei numa depressão terrível, terrível, terrível. A gente terminou. Ele jogou todas as minhas coisas que estavam na casa dele, dos pais dele, na frente do meu estúdio. E eu fiquei sem lugar pra ir, sem lugar pra morar. Que história. Pois é. Aí eu falei... E aí a vergonha, eu não consegui falar com ninguém sobre isso. Eu não falei pros meus amigos, eu não falei pra minha família, eu não falei pra ninguém que tava acontecendo. Então eu fiquei... A sorte que eu tinha meu estúdio de trabalho naquela altura. E aí, só que eu não tava atendendo muito, então eu não ia conseguir pagar um aluguel e pagar o aluguel do estúdio. Aí eu fiquei, eu acho que uns bons 6 meses dormindo no estúdio. Sério? E eu não podia, porque era um prédio comercial, né? Então foi muito ruim. Cada um tem que fazer o que...
Foi muito ruim. Mas, o que eu fiz? Eu falei, tá. E aí comecei a questionar meu trabalho. Ai, meu trabalho não é bom. E, enfim. Aí eu fui fazer terapia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, com a cabeça que você tem hoje, você acha que você se abriria para mais gente? Nessa situação? Você fala... porque você falou assim, eu não queria falar com ninguém e tal, mas... hoje em dia, com certeza. Eu acho que é super necessário, quando a gente tá passando por uma situação difícil, a gente falar com alguém. Principalmente alguém que sabe que não vai te julgar e tal. Porque sempre, quando a gente fala com alguém da família, mas eu não te avisei, mas não sei o quê. E aí, eu, no meu caso, psicóloga me ajudou muito. Eu fiz com a Joyce Facchini, ela é maravilhosa. Quem tiver aqui, procura Joyce. E aí, ela foi me relembrando de todas as minhas vitórias, as coisas que eu já tinha feito, sabe? Porque eu tava me sentindo um lixo de ser humano, assim, um lixo de ser humano. E como eu não tava com energia de responder aos clientes, de entrar em contato, de fazer nada, então, assim, foi ficando com pouca grana. O negócio ainda foi diminuindo. Foi diminuindo. E aí eu fui fazendo o suficiente que era pra pagar o espaço lá, pagava a terapia, pagava a academia, porque eu tinha que tomar banho e lavar roupa, então pagava a lavanderia. E, nossa, eu não acredito que eu tô falando isso. Mas se eu tô falando é porque eu já superei. Sim. Porque durante muito tempo isso ficou muito preso. Mas é bom também porque a vida não é linear, né? Cheio de altos e baixos, assim, o segredo é não desistir. Não desistir. E procurar ajuda quando necessário. Então, a psicóloga foi muito, muito importante pra mim. Aos pouquinhos eu fui retomando a minha energia. Ela falou, Juliana, se você tem energia pra tomar banho hoje, tome banho hoje. Se você não tem energia, não se cobre muito. Faça o que você consegue fazer. E aí eu fui voltando, comecei a atender de novo. E aí, depois que eu voltei com todo o gás, eu ganhei 2 prêmios. Tipo, eu fui nominada. Eu fui nomeada pro Art Makeup Awards. Tipo, sem eu fazer nada, sabe? E ganhei também 2 prêmios de melhor Customer Review, 5 estrelas, por 2 anos depois disso. Eu falei, meu trabalho não é tão ruim assim, sabe? Tipo, aí eu fui voltando pra... Foi te dando até mais uma confiança, né? Eu falei, sem fazer nada, tá rolando, então assim, eu vou focar nisso, vou continuar no meu plano. E aí foi aumentando bastante, aumentou as vendas bastante, e eu fui abrir a Academy, que era essa Academy que eu abri em Glasnevin. Eu abri... A Academy, no caso, explica um pouquinho. Que era pra parte de ensinar. Então, eu ia sair só da parte de tratamento e ensinar também, né? Porque eu já fazia isso no Brasil. Então, a ideia era poder fazer isso aqui também. E aí eu abri, quando foi que a gente falou o primeiro lockdown? 2020. Foi. O primeiro lockdown foi em março de 2020. Março de 2020. Eu abri a Academy em janeiro de 2020. E aí, em março, tive que fechar. A localização que eu escolhi também não era muito boa. E também teve a questão do Covid. E aí, eu tava super, super cansada. Aí, voltando pro burnout, né? Tipo... Porque isso, né? Tipo... Mas você trabalha muito também. Trabalho até muito. Hoje. Muito. Workaholic. Infelizmente. Mas... Não, eu tô... mas é assim Mas é mesmo, que a gente né? vive numa sociedade que se trabalhar demais é bem visto, né? Não, mas também o negócio é seu, né? Tipo assim, é difícil você simplesmente largar na mão de... Sim. O que hoje eu vejo é que é importante você delegar e ter outros parceiros com você. Porque às vezes a gente fala, não, eu consigo fazer tudo sozinha. Eu consigo fazer edição de vídeo, eu consigo fazer não sei o quê, eu consigo fazer... Mas e o tempo que eu tenho pra mim? Então, você consegue crescer até certo ponto. Então, hoje eu tenho outras pessoas me ajudando, né? Então, é um pouco mais fácil. Agora, vem cá, assim, aí você abriu a Academy lá. E aí teve que fechar... Tive que fechar. Mas fechou por causa do Covid, e aí você falou, olha, também eu vou fechar logo. Aí fiquei descansando. não mexi no meu Instagram, não respondi ninguém, perdi um monte de seguidor. E a clínica também fechada. Tá tudo fechado. Tudo fechado. Na verdade, eu tinha fechado... O prédio que eu tava antes foi fechado porque ia virar um hotel. Tudo no centro tá virando hotel, então tive que sair. Foi aí que eu fui pra Glasnevin e com a Academy. Então, assim, eu não tinha mais o outro espaço no centro. Sim. Era só lá.
Mas enfim, não foi uma decisão muito boa e tal. E aí, né, fiquei em casa. E nos primeiros... Foram o quê? 6 meses, eu acho? Fechado? Acho que foram 6 meses, né? E aí eu fiquei com a grana do governo. Tipo, foi ótimo. 350 por semana. Eu não tinha lugar pra ir. Eu não tinha lugar pra gastar. Eu até economizei dinheiro. Aí eu falei, o caminho é esse. É trabalhar... smarter, but not harder. Trabalhar inteligente, mas não só trabalhar muito. Duro. Porque às vezes você só trabalha duro muito, mas você não consegue ter o tempo pra processar e evoluir, fazer outras coisas, outros projetos. Então agora que eu tenho outras pessoas, é mais fácil para eu evoluir esses outros projetos, né? Que antes estavam empacados por conta de ficar muito tempo com o cliente. Então por isso que agora a Academy tem um estilo diferente, que é uma mentoria, né? Para os profissionais, exatamente para falar para os profissionais sobre o que eu passei e como você vai para um caminho que você se cansa menos, que você consegue continuar produzindo, porque essa era de social media e tal é muito desgastante, porque você não basta ser bom só no seu trabalho, né? Você tem que ser um comunicador, você tem que ser um editor de vídeos, tem que ter fazer um fotógrafo, tem que fazer dancinha. E cada hora é uma coisa nova, né? Então... essa é a ideia do curso é curso e mentoria, né? Que aí a gente consegue guiar os profissionais que fazem o que eu faço para fazer cortar um pouco de caminho, um pouco de sofrimento, porque é fácil, que você ganha uma grana boa, então é bem fácil você ir para esse burnout. Então agora o trabalho é trabalhar smart. Quais são as diferenças, assim, de você empreender no Brasil e empreender aqui em relação a, sei lá, os clientes? Tudo bem que você falou que lá no Jardins, né? No Jardins, você tinha a clientela, tinha mais dinheiro. Aqui normalmente... Bom, aqui todo mundo tem a condição de... Quais são as outras diferenças, assim, que você... Em relação à empresa, eu acho que tem mais burocracia no Brasil do que aqui. Então, acho que é mais fácil. Se você tá fazendo tudo direitinho, é muito mais fácil. E nem no Brasil, a gente tem vários órgãos e... Alvará disso, alvará daquilo e tal. Então, assim, é muito difícil para quando você é pequeno crescer. Tem que fazer a vistoria do corpo de bombeiros. A vistoria do corpo de bombeiro. Tipo assim, se tiver um degrau... Se tiver um degrauzinho assim, não passa, sabe? Tem que pagar pro fiscal lá. E aí você tem que acabar pagando pro fiscal. Então, assim, aqui não tem... Pelo menos assim, eu nunca experienciei isso. Então, aqui eu acho que é um país que ele facilita muito mais para você empreender. Porque você vai trazer algum retorno, né? De alguma forma. E, então, assim, eu acho que é menos burocracia. E em relação a cliente, eu acho que é mais fácil. Porque o nível de exigência dos irlandeses é muito menor em relação aos nossos. Porque no Brasil, na área de estética, de estética, depois... Eu não sei os dados agora, mas é sempre os Estados Unidos e Brasil, né? Que estão liderando. E a gente tem profissionais muito bons. Então, até os profissionais que não são tão bons, eles são melhores que alguns profissionais daqui. Então, valores melhores, né, que normalmente os profissionais brasileiros cobram aqui, e com mais qualidade de serviço. Então, quando você vem para um mercado que as beauticians, elas são treinadas, então você vai aprender a fazer, sei lá, você vai ser beautician, né? Você aprende a fazer unha, cabelo, depilação, e no Brasil a gente aprende mais separadinho. Então, você faz unha, você faz unha. Você faz isso, você faz isso. E aqui, elas aprendem, tipo, para fazer rápido, e fazer tudo. Então, a gente, por ter um trabalho mais especializado, eu acho que tem muito mais chance. Que nem a área da estética mesmo, é uma área que tá crescendo muito. Então, para quem tá no Brasil, por exemplo, e quer trabalhar com a área da estética aqui, é uma área bem boa. Mas assim, salão. Pode cobrar R$900, R$1.000 que a mulher vai pagar. Paga, é verdade, se gostar. Porque, assim, meu cabelo, bom, você vê, né? Faz tempo que eu não corto.
Mas eu acho assim, para o homem pagar 30, 40 euros no cabelo já é bastante, já é assim, estamos, né? Mas o que você acha assim? Porque a mulher ela quer se sentir bem, né? Quer estar bonita. Eu acho que tem várias coisas, né? A gente quer se sentir bem, mas tem a pressão social por ser bonita, que é uma pressão e opressão que tá muito mais em cima da mulher como objeto que do homem, né? Porque se a gente pegar você e te fazer um banho de loja, uma transformação, igual a gente faz com as mulheres, né? Você vai se ver uma pessoa diferente. Você fala, nossa, eu sou um galã da novela das 6, entendeu? Sim, sim. E aí, eu acho que é por conta dessa questão. Então, é legal, eu acho que é ótimo, mas o legal da proposta do meu estúdio é assim, beleza, você quer fazer alguma coisa pra você ficar melhor, mas quais são os seus parâmetros? É você... Ou você quer ficar parecido com alguém, você quer trazer uma foto de alguém. Então, a gente trabalha essa questão de estética com um pouco mais de consciência. Por isso que a gente tem homem, mulher, sabe? Pessoas de todos os estilos possíveis. Porque tem essa questão, né? Tipo, você como homem não sabe que você precisa. Mas se eu pegar uma foto aqui e falar, ó, a gente pode fazer isso, isso aqui, aquilo. Você fala, poxa, você estava precisando disso. Mas como você não é o alvo dessa cobrança, né, como homem, então Eu sou muito desleixado na vida. Eu fui cortar o cabelo, eu levei uma foto. Apesar que eu também sou, viu? Eu tenho que me arrumar um pouquinho mais pra trabalhar, mas Deus pudesse. Eu fui levar fui no salão, né, cortar o cabelo, aí levei uma foto lá, porque, né, Carol viu lá, então, uma foto de um cara, né, aí já é muito estranho, mas eu cheguei, eu mostrei pro cara, falei, queria deixar meu cabelo assim e tal, aí ele falou, não, mas o cabelo desse cara tá styled, eu falei, pô, mas eu não tô no salão, né, você que tem que fazer aqui, eu ficar parecido com ele, né, mas eu acho que barbeiro é mais difícil, né, não sei, mas é bom, né? Se arrumar é bom. Eu acho que quando a gente tá se sentindo bem, né? É importante. E tem várias relações com, tipo, ficar bonito não é só... Tipo, uma coisa interessante é o vaidade, né? No Brasil, que a gente fala, fulano é vaidoso, como uma coisa ruim. Em inglês, você falar vem, né? De vaidoso, não é bom. É negativo. É negativo. Então, é legal, mas desde que seja uma coisa saudável e tal. Mas assim, me conta assim, por exemplo... Uma mulher que não costuma fazer isso, nunca fez a micropigmentação. O que é que você sente assim quando a pessoa se olha e está se sentindo bem? O que é que você, enquanto profissional, você sente? Ai, quando elas pegam o espelho e falam, uau, é por isso que eu tô fazendo isso. Eu penso na minha cabeça, sabe? Porque eu acho que é o que faz, que me motiva a continuar fazendo isso. Saber que você, de alguma forma, tá fazendo diferença na vida das pessoas. E a questão de ficar bonito, ela não é só a relação estética, é assim, o quão saudável e tem relação com a longevidade também. Então, quanto mais jovem, mais simétrico, né, teoricamente, né, você tem mais chance né, se você é perfeito, né, você procria melhor, você... se é jovem, você vai, né, tem uma aparência jovem, significa inconscientemente que você vai viver mais, e aí quando você tá as coisas caindo, você fala, meu Deus, tô ficando velho, tô perto de morrer. Então, tem toda a questão do se sentir bem, e como as pessoas te veem também, sabe, uma pessoa que se cuida e tal. Então é bom em todos os sentidos. Mas pode ser ruim se exagerar, né? Porque aí o povo faz coisa demais, bota os lábios aqui desse tamanho. Mas acho que é bonito também, né? Então, assim, é muito gosto de cada um também, né? Eu tinha uma colega irlandesa, mas ela parecia que ela tava sempre... Parecia que todo dia ela tava numa praia da Itália, assim, morenona. Mas assim, eu não... Os bronzes, né? Não era bronzeado laranja, não. Não? Era aquela morena mesmo. Só que ela é irlandesa, legítima. Eu nunca entendi como. Câmara de bronzeamento aqui, eles fazem muito. No Brasil é proibido. Que pelo menos na minha época era. Não sei se é agora. Mas câmara de bronzeamento, aquela luz UV. Mas aquilo é melhor do que o spray, né? Dá um resultado mais natural, mas é perigoso. Tipo, aumenta a chance de câncer de pele. Caramba.
Tem isso ainda, né? Putz. É. A pessoa tem que... É complicado, né? A pessoa se cuida, mas aí tem que pensar também nas outras coisas. Na saúde, né? Não vai morrer só pra ficar bonito, né? Exatamente. Aí entendeu a linha linear do ficar bonito e, tipo, fazer o exagero? Tipo, fazer cirurgia que, tipo, é muito arriscada ou fazer, né, coisas que, na verdade, vão prejudicar a saúde. Vem cá, a micropigmentação, me fala tecnicamente o que é. É tipo uma tatuagem? Sim e não. Então, micropigmentação, porque a gente usa microagulhas, então a gente usa agulhas menores e mais finas normalmente do que agulhas de tatuagem, mas aí vai depender da técnica de cada um. É como se fosse uma tatuagem e não também, porque a gente não vai tão profundo. Então, assim, imagina que aqui é a superfície da pele, né? Então a gente tem a agulha aqui, enquanto a tatuagem vai um pouquinho mais profundo, mais ou menos aqui. A micropigmentação, pelo menos com as minhas técnicas, né? Cada profissional faz diferente. Eu trabalho bem superficial. Então, depois de um tempo, 1 ano, 2 anos, essa pigmentação, ela sai. E é importante ela sair porque quando de um ano para o outro, muda, né? A expressão, você engorda, emagrece e tal, então muda. Então, o bom de sumir é que você pode sempre refazer de acordo com o rosto, a mudança do seu rosto. Então, por exemplo, mulheres mais maduras, né? Então, a sobrancelha tá caindo, a gente levanta. E, tipo, a pessoa mais velha dura menos ou dura mais? Dura mais, pessoa mais velha. Dura mais porque a renovação celular é mais lenta. Então, se eu fizer numa moça de 20 anos e uma senhora de 60, a senhora de 60 vai durar mais porque o sistema imune é um pouquinho mais lento. Porque tudo que a gente coloca na pele, seja tatuagem ou micropigmentação, nosso próprio corpo vai expelindo com o tempo. E aí tem uma outra diferença em relação a tatu e a micropigmentação, que é a moagem do pigmento. Então, o pigmento para micropigmentação, ele é moído bem fininho, ele é bem pequenininho. Então, é como se fosse, sei lá, um grãozinho de areia e, sei lá, uma lentilha, por exemplo, sabe? O tamanho da partícula em relação à micropigmentação e tatu. E também tem a questão da resina. Então, as tintas de tatuagem, em geral, elas têm um componente a mais que a resina, enquanto os pigmentos de micropigmentação, não. Mas aí também vai depender da marca, vai depender de algumas coisas. Mas sim, é teoricamente uma tatuagem, porque é agulha e pigmento dentro da pele, mas não, porque é superficial e não vai ficar pra vida toda. Interessante, né? Tem alguma coisa? Na verdade, eu queria que ela explicasse um pouco sobre a questão da reconstrução da mama e da micropigmentação para, tipo, tratamentos médicos. Eu achei bem interessante. É diferente, né? É diferente. Deixa eu só repetir para... Não sei se o microfone pegou, mas só para você falar como funciona essa reconstrução da mama, então. Ah, legal. Esse é um trabalho que eu adoro, é um trabalho que eu quero desenvolver mais. Por isso que eu tenho treinado outras meninas para fazer sobrancelha, para me liberar um pouco das sobrancelhas e que eu possa desenvolver mais tatuagem cosmética. Então, a ideia da pigmentação para cicatrizes, a gente pode fazer para vários usos, né? Vários tratamentos. A gente pode fazer cobertura de estria, por exemplo. A maioria de nós mulheres, a gente tem estria, então a gente consegue, com a implantação de pigmento e o agulhamento, melhorar a textura da pele e camuflar o contraste da cor da estria com a cor da pele. Então, a gente implanta lá uma cor, cria um pigmento parecido com a cor da pele da pessoa e aí fica menos visível. Então, esse é um dos tratamentos. Aí a gente tem também para cicatriz de lábio leporino, né? Fez a cirurgia, juntou a pelezinha, então precisa fazer o contorno do lábio. Então, a gente pode fazer a micropigmentação paramédica para lábios. A parte de mama, a gente tem desde reconstrução parcial, então você vai fazer um silicone, fazer uma cirurgia estética mesmo, sempre que tem um cortinho, acaba às vezes a pele ficando um pouquinho mais branquinha na região que cortou, a gente vai e coloca o pigmento da cor da pele. Então, se perder a cor da areola, a gente vai e faz um pigmentinho parecido também com a cor da areola para reconstruir. E nos casos de mastectomia total, onde alguns pacientes, né, depois de fazer todos os tratamentos de câncer, eles retiram toda a areola e aí faz um enxerto de pele no lugar.
Então, a gente pode também trabalhar uma tatuagem cosmética, que é o areola 3D. Então, a gente cria um efeito de areola que parece... Quando você passa a mão, você vê que a superfície é lisa. Mas olhando, parece que é realmente que tem um volume e tal. Então, essa seria a reconstrução total, com efeito tridimensional. Então, a gente usa luz e sombra para poder criar o efeito de volume da mama. É muito interessante, né? É muito legal. Tem muito estudo envolvido também, né? Porque você tem que... Realmente tem a questão da luz, né? Sei lá, a posição que a pessoa vai olhar, determinada coisa que para dar o efeito 3D, né? Tipo, é muito... Um efeito mais natural. Não, e esses pacientes também devem sair felizes, né? É muito legal. Chamo de paciente, mas nem cliente, né? Não sei qual é o termo. Paciente para mim eu chamo de cliente. Mas é a parte mais legal, porque é a parte final, né? A parte que a pessoa já passou por tudo. Então, às vezes, né? Fica, ai meu Deus, tem que, né? A autoestima da pessoa também, né? Isso aí. E eu sei muito... a feminilidade da mulher representada pelos nossos seios, né? Então, o único problema é o Instagram banindo as fotos, né? A minha conta no Instagram tá... Eles mandaram uma mensagem de possível, né? Se eu continuar postando conteúdo, mesmo eu fazendo a análise da foto e tal, que eu posso perder minha conta. Tipo, a minha conta eu não posso monetizar, por exemplo. Por conta disso. Tipo, é um absurdo. Mas o Instagram tá com burrice, na verdade. Porque eles têm uma análise manual que eles têm que fazer, né? E aí, nisso, eles têm que liberar. Pois é. O duro é que, assim, você vai... Por exemplo, pra você contestar isso, não tem um lugar no Instagram que é, tipo, específico que você vai e consegue falar com alguém. Então, eu mandei uma mensagem lá, dizendo que, né, não achava justo e tal, mas até agora eu não tive resposta. Eles simplesmente bloqueiam, não tem jeito. E aí, você vai reclamar pra quem? Pro próprio Instagram? Então, né? Esse que é o lance, né? Esse que é o lance de você estar nessas casas alugadas, né? WhatsApp, Instagram... Bom, eu tenho uma opinião sobre isso, assim, não tem muito a ver com o nosso papo, mas assim, eu acho que o Instagram, rede social devia ser igual eletricidade, tipo, a empresa de energia não pode se recusar a te fornecer a energia, né, não pode se recusar, e já que o Instagram é um monopólio, né, eles não deveriam... recusar de passar sua mensagem adiante, mesmo que restrinja, mesmo que tenha qualquer coisa, mas te banir, ou te bloquear, ou tirar o seu... Esse é o problema do monopólio, né? Que aí eles têm as regras e eles fazem do jeito que eles querem. Então, assim, ele dá um pouquinho pra você, mas te toma um monte depois. Porque, inclusive, tipo, eu percebo que até pra, sei lá, stories ou reels, tipo, que na entrega não é a mesma depois disso. Então, você vai para outro status. Então, assim, como o monopólio é deles, eles fazem o que eles querem, né? Por isso que eu tenho a ideia do podcast e do YouTube para poder diversificar e não ficar só realmente na mão do social media. E hoje, para a área de estética, é muito antes e depois. Então, é legal, é importante, mas é importante ter outras ferramentas também, outras formas de distribuição de conteúdo e também onde teu público tá, né? E você, como empreendedora, ainda tem que cuidar da parte de estética, a parte do dia a dia da empresa, e ainda tem essa área do marketing, né? Porque hoje em dia não tem como sair do Instagram, né? Não. Tudo muito complicado. Não tem, cada dia uma ferramenta nova, se você não sabe usar, você não tem... TikTok, aí tem que usar TikTok. Tem que usar... tem que, né? Por isso que precisa de uma organização muito grande, assim. Porque o burnout é uma realidade, assim. Então, e para todas as áreas, eu chamo isso de uberização da vida, né? Essas grandes plataformas digitais, elas vêm, organizam os profissionais ou serviços, né? No caso de delivery ou Uber mesmo, né? Então, assim, aumenta bastante. Beleza, ó, coloquei aqui, sou taxista, coloquei um app de táxi. E aí eu consigo vários clientes, mas assim, se eu não fico conectado a hora que o tempo que o aplicativo quer, ele dá prioridade para quem tá lá logado 12, 24 horas. Então, assim, é a precarização do trabalho, né?
Então, esse é um dos outros motivos pelos quais eu tô no business, porque eu quero poder... Por isso que, assim, o valor que eu cobro é um valor que vai pagar, tipo, o conforto meu, da cliente e de quem trabalha comigo. Que é outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente tá pagando e dando nosso dinheiro para alguma empresa. Tipo, qual que é o projeto? Que nem no caso da minha empresa, o projeto é empoderar mulheres e poder fazer com que as pessoas tenham um salário decente. Entendeu? Ter um convênio médico, ter, sabe, algum tipo de segurança, porque a precarização do trabalho faz a gente trabalhar muito mais e ganhar muito menos. Você tem que cuidar dos seus funcionários também, né? Exato. Então, a galera que vai lá, eles, sabe, deixam um review bacana e tal, eles gostam porque estão apoiando o projeto também, né? A gente também tem várias outras coisas, tipo, redução de emissão de carbono, por exemplo, nos próximos 2 anos. Então, a gente está reduzindo o uso de plástico o máximo possível. Então é legal. Desculpa aí pela água aqui. Imagina, você sabe que eu tô... mas é que é difícil também, né? Sim. Eu pedi uma pizza esses dias e veio uma garrafa toda diferente, uma garrafa meio de papel, sei lá, de plástico. Falei, que interessante, tipo... Não, mas assim, você vai comprar qualquer coisa no supermercado... Tudo tem plástico. Não sei por que eles enrolam algumas coisas em plástico que nem precisa. A gente tem que voltar pra levar sua sacolinha e você coloca as tuas frutinhas na sacolinha. Na Alemanha tem bastante shopping assim, tipo, de orgânico. Lá você devolve, né, a garrafa no próprio mercado e já recebe o crédito lá. Mas isso aí também é importante a gente fazer a nossa parte. Sim. Mudar o mundo a gente não consegue, mas se a gente conseguir mudar aqui o nosso mundinho um pouquinho, por que não, né? Eu não sou radical também, mas assim, eu acho que tem algumas coisas que são desnecessárias, né? Ter plástico, pra quê? Sim, canudo, só pra gerar lixo, tipo, tá? Agora assim, a gente tá chegando já mais ou menos no final aqui do nosso papo, mas assim, queria saber o que... Pra pessoa que tá ouvindo lá, que tá no Brasil e tal, e que acha que... Sei lá, né? Às vezes tem 2 caminhos. Ou a pessoa fala, vixe, muito difícil, eu não vou fazer isso e tal. É difícil chegar lá e abrir empresa e fazer tal coisa. E tem um outro caminho que ela fica deslumbrada e fala, eu vou pra lá, agora eu também vou e vai ser fácil. O que você falaria pra essa pessoa? Tipo, principalmente na área de estética, assim. Primeira coisa que eu diria, vem. Vai ser fácil? Não. Mas assim, nada é fácil, né? Nada é fácil. Tudo que a gente faz a primeira vez é difícil. Primeiro beijo, primeiro sexo, primeiro dia de aula, primeiro tudo é ruim, né? Então, assim, o problema é só o primeiro passo. Se der o primeiro passo, o resto você resolve. Se conectar com pessoas que estão na mesma vibe que você, isso é uma coisa que aqui é crucial. Então, assim, veio pra Irlanda ou foi pra qualquer outro lugar... Se conecte com pessoas que têm a ver com a sua vibe. Porque a tendência por conta... Eu não sei como foi o seu caso, né? Mas porque a gente tá fora do Brasil e mais carente, a gente tem a tendência de, às vezes, se aproximar de pessoas que não tem nada a ver com a gente. Que estão numa vibração completamente diferente. E, sem dúvida, ao longo da minha vida aqui, eu percebi que isso fez bastante diferença. Então, eu diria, vem, sim. Venha. Não é um caminho fácil. Mas se você comparar com o Brasil, é mais fácil do que o Brasil. Porque... Depois que você se estabiliza, eu também não gosto de usar a palavra estabiliza, que vai ser, todo dia vai vir uma merda diferente. Com certeza. Mas depois que você meio que entende a Irlanda, eu acho que a sua vida fica mais tranquila. Sem dúvida. O passo diminui. Eu sou de São Paulo, né? Então, assim, a correria... que eu, às vezes, corria de domingo lá, que eu não corro tanto. Fui pra Berlim, que lá também é parecido com São Paulo, as correrias. Eu falei, gente, né? Mas Berlim não parece uma roça pra você, não? Uma roça? Uma roça não, mas eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu sentia que eu tava num filme. Sempre quando eu vou nesses pubs irlandeses, por isso que eu adorava ir pros pubs, sempre quando eu tava nesses pubs, vendo as luzinhas e tal, eu falava, gente, tô num filme. Eu fiquei acho que uns 2 anos vivendo num filme. Então acho que... eu ia falar deslumbrado, mas não, ficou assim, encantada. Deslumbrado, a gente fica, né? Porque é diferente, você vê, não tem prédio altão, tipo, eu fui pra Berlim... e aí vi aqueles prédios lá, falei, ai, meu namorado, ele, nossa, que legal, né, porque ele é daqui, e eu, ai, meu Deus, esse povo correndo, esse povo no trânsito, sabe, é que assim, é diferente, né, Alemanha... Não, mas depois que eu fui,
assim, eu tava aqui, fui para Londres, aí quando eu vou para lá e volto, aí eu falo, meu Deus do céu, não é possível, é muito diferente, que Dublin é muito parada, né? É muito diferente. Eu gosto, eu acho que é busy enough. Eu gosto. Pô, mas obrigado, Juliana. Foi um Obrigada. prazer. Fala aí pra galera como é que faz pra te encontrar, quais são as suas redes sociais aí. Ah, legal. Eu tô no Instagram, Make Blink Studio. Tem um canal no YouTube que tá engatinhando, tá começando. Mas aí vai produzir bastante. Vamos ter mais coisa e dica, assim, pra quem quer trabalhar na área da beleza. Inclusive, vou ter programa online também, que logo deve estar aí no ar. Você vai fazer os cursos em inglês ou em português? Então, essa que é a questão. Vou ter que fazer em inglês e português. O online, eu consigo falar numa língua e colocar legenda. Mas eu vou ter que fazer em inglês e português. Inglês e português. A galera bilíngue aí que... é bom que vai ter para os dois públicos. Sim. E vai ter muita coisa que você aprendeu aqui, né? Que não tem no Brasil e vice-versa também, né? Eu acho que o bom de ser estrangeiro é isso. Não é? Exatamente. Você abre um leque assim. Você acaba aprendendo dos dois lados, né? Sim. É maravilhoso. É isso. Pô, obrigado, Juliana. Os links vão estar aqui embaixo na descrição. E... deixa eu só pedir aqui pra galera que tá ouvindo ainda, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e conferir aí os outros vídeos do Boulder Podcast. Juliana, de novo, obrigado. Muito obrigada, obrigada. Valeu. Tchau. Tchau, obrigada.